Seja bem-vindo, nosso amigo Donizete Pinheiro. A casa é sua. Boa noite a todos. É um prazer estar retornando a Duartina para nós continuarmos o nosso aprendizado da doutrina espírita, porque na doutrina espírita todos nós somos aprendizes. Então é uma alegria estarmos aqui juntos partilhando mais este momento de nós estarmos conversando sobre um tema que é muito importante para a nossa felicidade, que é a respeito da culpa. O tema desta noite, liberte-se da culpa. Este assunto, ele é baseado num livro de Joana de Ângeles, chamado Conflitos Existenciais. O espírito Joana de Ângeles, psicografia de Edivaldo Pereira Franco. É um livro muito interessante, muito importante ao nosso aprendizado, e nós recomendamos então que as pessoas que procurem estudar esta obra e aprofundar também este assunto. O tema tem muito a ver com a doutrina espírita, porque a doutrina espírita, revivendo o cristianismo, propõe para nós a alegria, a felicidade, o bem-estar. E a culpa faz parte de um sentimento interior que nos faz sofrer, que nos deixa muito infelizes. A doutrina espírita fala sobre o arrependimento como uma forma de nós estarmos nos redimindo dos nossos enganos do passado. A culpa, nós vamos ver aqui, vai levar ao remorso. E o remorso é autodestrutivo. De tal maneira que é importante nós estarmos aprofundando esse assunto para que nós possamos realmente conseguir conduzir a nossa vida libertos desse sentimento inferior e que nos faz sofrer também. Nós vamos ver hoje aqui o que significa a culpa, quais são as causas da culpa, algumas ocorrências, algumas vivências em relação à culpa, e também nós vamos encerrar com a terapia contra a culpa, porque se é importante nós entendermos o sentido da culpa, nós também precisamos estar buscando algo que possa nos ajudar a nos libertarmos da culpa, desse sentimento que nos faz assim tão infeliz. A doutrina espírita é uma doutrina voltada ao nosso interior, à nossa intimidade, como espíritos, e que deseja que realmente nós consigamos estar em condições de caminhar todos os dias com mais felicidade no coração. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas ele disse também que nós deveríamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo, de tal maneira que nós também podemos vencer as nossas dificuldades, as nossas angústias, os nossos problemas. Se nós fizermos um pouquinho de esforço, se nós tivermos vontade, é possível nós vencermos, porque Jesus também disse que o jugo dele é suave e o fardo é leve. De tal maneira que a proposta de Jesus, de implantação do reino de Deus na terra, é uma implantação da felicidade nos nossos corações. Então, o que é que vem a ser a culpa? A culpa é o resultado de uma raiva que nós carregamos contra nós mesmos, né? No sentido que nós definimos, culpa é o resultado da raiva que alguém sente contra si mesmo, voltada para dentro da percepção de que fez alguma coisa de errado. Ou seja, o primeiro sentimento que vem dar origem à culpa é uma raiva. E raiva é um sentimento que todos nós temos, porque a raiva decorre de uma contrariedade. E todos nós passamos por contrariedades todos os dias. Faz parte da nossa vivência na Terra passar por contrariedades, por problemas, por adversidades, por conflitos, porque o nosso mundo ainda é inferior, nós somos também inferiores,
E é nessa luta constante aqui na Terra que nós vamos conseguir desenvolver as nossas virtudes, os nossos potenciais. Nos mundos superiores é diferente, mas aqui, dada a nossa necessidade de progredir, de evoluir, nós precisamos estar enfrentando problemas que vão nos ajudar a desenvolver a nossa inteligência, a desenvolver os nossos sentimentos, as nossas virtudes, equilibrar as nossas emoções. Então, todos nós enfrentamos contrariedades. Muitas vezes, nós ficamos com raiva do outro, o que é o mais comum, porque a gente imagina sempre que o outro está errado, que o outro nos acusa de alguma coisa, do outro que não nos atende às nossas necessidades, os nossos desejos. Então, em geral, nós ficamos com raiva do outro. Mas quando nós estamos avançando um pouquinho na consciência, estamos aprendendo e estudando mais o cristianismo, as questões morais, nós começamos a também analisar as nossas próprias atitudes. E nesse começo de aprendizado, é muito comum nós reconhecermos que nós fizemos coisas erradas em todos os setores da nossa vida. E aí bate o arrependimento. Nós percebemos que eu devia ter feito assim, mas acabei fazendo de outro jeito, e que acabou prejudicando alguém, acabou causando um sofrimento. E normalmente nós causamos sofrimento pelos nossos erros às pessoas que nós mais gostamos, que são aquelas pessoas que convivem conosco no nosso lar, no nosso trabalho, no centro espírita, no nosso bairro, os vizinhos. É nesse contato que nós temos com as pessoas que nós acabamos errando, acabamos ferindo, magoando. E quando nós nos damos conta de que fizemos alguma coisa de errado, surge uma raiva, mas não é contra o outro, é uma raiva contra nós mesmos. Puxa, como é que eu fui fazer isso? Por que eu falei aquilo? Por que eu reagi agressivamente? Acabei magoando, olha só como é que a pessoa está chorando. Causei um dano, causei um prejuízo. E aí surge o arrependimento. O arrependimento em si mesmo, ele é positivo, porque é um start, é uma iniciativa, uma reflexão para que nós comecemos a mudar a nossa vida, a fazer as coisas certas. Porque quando eu percebo que eu fiz a coisa errada, eu vou tentar, eu vou me esforçar agora a fazer a coisa melhor, da maneira mais correta. Mas então, há, às vezes, na nossa consciência, uma exigência maior, uma cobrança maior. E ao contrário de eu aproveitar aquele momento do arrependimento para caminhar adiante, porque a lei de Deus é a lei do bem pede para que nós façamos só as coisas boas, as coisas corretas, as coisas certas, dentro da lei, dentro das regras, mas eu começo a me cobrar exageradamente, e aí surge um dano que eu começo a causar a mim mesmo, a me culpar, a me castigar por ter feito alguma coisa de errado, que magoou, que feriu, que causou algum dano a alguém. Nós vamos ver que essa culpa pode ser decorrente de uma ação, algo que realmente eu faço contra alguém. Pode ser algo intencional, ou seja, eu realmente quero fazer alguma coisa contra alguém, mas depois eu vou pensar, puxa, não devia ter feito, me arrependi, eu explodi, aí eu fiquei com raiva mesmo contra ele e acabei fazendo. Mas também pode ser de uma forma imprudente, como, por exemplo, um motorista que dirige embriagado. E, estando embriagado, provoca um acidente
fere alguém, mata alguém, causa um dano no veículo. Nós chamamos de uma atitude culposa. Mas pode ser também uma omissão, porque o mal nem sempre é porque eu quero fazer, porque eu faço alguma coisa que causa um dano. Também não fazer o bem pode gerar um dano para uma pessoa. Mas eu não fiz nada, eu estava lá quietinho. O fato de você não ter uma atitude positiva em relação à pessoa acaba causando também um prejuízo. Por exemplo, em relação aos nossos filhos. Eu não sou um pai que agride, eu sou um pai que ofende, mas eu sou um pai omisso. Eu sou um pai negligente, eu sou um pai que não cuida, eu sou um pai que não acompanha o filho. E aí eu estou causando também um mal para ele. Então são várias formas que nós temos de agir, que causam dano, que causam sofrimento ao próximo, e pode gerar posteriormente, pode ser rápido, pode ser demorado, dependendo do grau do despertar da nossa consciência, mas que nós vamos perceber, nós vamos nos arrepender e vamos ficar aí lamentando durante muito tempo, às vezes, o mal, o dano que nós provocamos ao nosso semelhante. Essa culpa, ela pode ser decorrente do fato de eu infringir algumas leis, as leis de Deus e as leis da sociedade, ou umas regras de convivência, porque tem muitas normas de conduta que não são regradas pela legislação, que não importa. Por exemplo, a lei não se preocupa se eu sou uma pessoa deseducada, se eu sou uma pessoa que não cumprimenta o próximo, mas é uma regra de convivência, da boa convivência. E às vezes, o fato de eu não cumprimentar alguém, implica numa indiferença, num não gostar do outro. Isso também pode magoar. A lei não vai te punir por isso, mas a tua consciência também vai acabar causando aí alguma repulsa a si mesmo, né? Parece que está vendo alguma coisa na projeção aqui, né? Então nós temos os atos decorrentes de fatos praticados por ação ou omissão, o descumprimento de normas ou princípios éticos ou religiosos, porque se nós temos as leis humanas, nós temos também as leis divinas. Temos lá os 10 mandamentos, nós temos o Novo Testamento com os evangelhos, que estabelecem para nós algumas regras de conduta. Nós temos algumas religiões que têm regras religiosas, práticas religiosas, rituais, dogmas que devem ser cumpridos. E se eu sou um religioso muito fervoroso, muito disciplinado, o fato de eu não realizar aquelas normas religiosas, aquelas práticas religiosas, poderá implicar uma cobrança íntima de eu ter feito alguma coisa errada, achar que aquilo foi um pecado e ficar me recriminando por aquele fato. E o interessante aqui é que essas atitudes podem ser desta vida, da reencarnação atual, mas também podem decorrer de vidas passadas. A doutrina espírita acredita na reencarnação. Nós espíritas acreditamos na pluralidade das existências. Nós não somos espíritos criados nesta vida, nesta reencarnação. Já vivemos diversas outras vidas. Acertamos, aprendemos em outras vidas, mas também carregamos dificuldades, problemas, enganos, traumas de outras vidas. De tal maneira que nós podemos trazer no inconsciente uma culpa que é lá de vida passada.
que está repercutindo na vida presente e nós nem nos damos conta de que isso está acontecendo. Existe uma coisa que nós chamamos de juízo de culpa. É uma valoração daquilo que nós fazemos. Conforme eu sou mais ou menos evoluído, eu tenho um desenvolvimento moral. A moral é uma regra de conduta. É aquela que consegue distinguir o bem do mal. Mas como nós somos espíritos em evolução, cada um tem um conceito para si de moralidade. A moralidade real é a divina, aquela que Jesus nos apresenta no seu evangelho. Mas cada um tem o seu valor, cada um faz um juízo de culpa, de tal maneira que quando eu analiso as minhas atitudes, para mim às vezes pensar mal de alguém já é reprovável, mas para outra criatura, matar não é. Para nós talvez, em outras vidas, matar era reprovável. Mas como nós evoluímos, hoje apenas um pensamento negativo, um pensamento maledicente contra alguém, já é motivo de reprovação. Puxa, eu não devia ter pensado mal dele. Ele não é tão mal assim, ele é uma boa pessoa. E eu começo a me cobrar, né, por pequenas coisas, pequenas atitudes que nós vamos realizando. Então, esse juízo de culpa, ele é natural. Todos nós estamos fazendo uma avaliação do outro, da vida do outro, do que ele faz, mas também estamos fazendo uma avaliação de como nós somos. E isso é muito importante. Vamos ver então. O juízo de culpa é aquele decorrente da identificação do erro e que leva ao arrependimento, à proposta de reparação do prejuízo e ao desejo de não reincidir. Isso está conforme aquilo que os espíritos superiores disseram a Allan Kardec com relação à redenção do espírito pelos erros cometidos, de vidas passadas ou de vida presente também. Nós vamos encontrar isso no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos encontrar em um livro dos Espíritos, e vamos encontrar com bastante clareza no livro O Céu e o Inferno, quando Allan Kardec trata do Código Penal de vida futura. Todos nós que cometemos os nossos enganos, deveremos passar ou ter 3 atitudes importantes para a nossa redenção. A primeira é o arrependimento, é o despertar da consciência para os equívocos que nós praticamos. O segundo é a expiação, é o sofrimento moral, às vezes o sofrimento físico necessário para a nossa recomposição perante a justiça divina. Recomposição, às vezes, do perispírito, né? A recomposição perante a sociedade em que nós vivemos. Mas não basta só o arrependimento e a expiação. Para nós concluirmos a nossa redenção espiritual, é preciso também aquilo que se chama de reparação do prejuízo. Até aqui na nossa sociedade é assim, né, Paulinho? Paulinho é advogado, sabe como é que é. Não basta você dizer para um motorista de trânsito: olha, eu bati no seu carro, eu estava errado, você me desculpa, eu estou muito culpado por isso, muito sofrendo por isso. Você me desculpa? Ótimo. Mas ele vai dizer para você: tudo bem, eu te desculpo, eu te compreendo, mas como é que fica o dano no meu carro? Tem que pagar. Aqui está até na ponta da língua, artigo 927, né, do Código Civil. Nós temos que reparar os danos que nós damos causa ao próximo. É natural, né? Se alguém me causa um prejuízo, eu também não quero ser reparado, então faz parte. Mas há reparação material, mas há reparação moral e espiritual também.
todos nós, para termos paz de consciência, deveremos nos redimir de todos os enganos cometidos nas nossas reencarnações. Não só desta, mas de todas as reencarnações passadas. E é por isso que os espíritos purificados, também chamados de espíritos bons ou espíritos perfeitos, eles também são chamados de espíritos redimidos. Porque são aqueles que, tendo quitado, sanado todos os enganos do passado, têm a consciência tranquila. Olham para trás, verificam que fizeram erros, mas também que já repararam todos esses erros. É como o criminoso que furta, vai para a cadeia, paga pelo seu crime e está redimido. Volta para a sociedade como um cidadão com direitos iguais a de todos os outros. Esse juízo de culpa, ele é necessário para que nós possamos viver como espíritos e como cidadãos. Por quê? Porque se não fosse o juízo de culpa, não haveria responsabilidade. Cada um estaria fazendo as coisas do seu jeito, né, causando os danos que fossem possível para alcançar aquilo que eles querem, mas sem se preocupar em reparar nada. Isso é próprio do espírito primitivo, né, que não se preocupa com o próximo e quer apenas sobreviver a todo custo. Mas o espírito civilizado, o espírito de consciência um pouco mais elevada, ele sabe que ele causa prejuízo para os outros. E um princípio da lei divina, como também é o princípio da lei social, é o respeito ao próximo. Todos nós queremos ser respeitados nos nossos direitos, nas nossas necessidades. E então devemos fazer isso em relação ao nosso próximo. Não é assim que Jesus nos ensinou? Vede o que você quer para si e faça para o outro. Veja o que você não quer para si e não faça para o outro. Na medida que nós vamos desenvolvendo esse juízo de culpa, nós vamos aumentando a nossa vigilância, o nosso cuidado nas nossas atitudes ou até mesmo nas nossas condutas, né, de acomodação, que seria da omissão. Né? Por quê? Porque se eu percebo que os meus enganos, os meus erros causam prejuízo, e eu sofro com isso, eu tenho que pagar, eu vou procurar evitar que isso aconteça. Né? Eu já não trabalho mais reparando, mas eu trabalho preventivamente. E como se costuma dizer socialmente, é melhor prevenir do que remediar. É melhor nós estarmos gastando energia na atenção, na vigilância, na oração, do que nós estarmos chorando para consertar aquilo que nós fizemos de errado. Às vezes é difícil nós mantermos essa vigilância, porque nós somos espíritos atrasados ainda. Mas se nós quisermos crescer espiritualmente em busca da felicidade, do bem-estar, de uma convivência social muito harmoniosa, nós precisamos começar a mudar a nossa atitude para que ela se enquadre dentro da lei social e também dentro da lei divina. A gente percebe isso na sociedade, como ela vai melhorando aos poucos, muitas vezes de forma imposta. Hoje, com certeza, a maioria de nós usa cinto de segurança no carro, não usa? Nós já percebemos os perigos de não usar o cinto de segurança para nós, para os nossos filhos. E também para o nosso bolso, né? Quantas vezes nós fomos multados por não usar o cinto de segurança? Pessoas que perderam a carteira porque repetidamente foram multados. Mas ainda hoje nós estamos vendo aí que não há uma consciência muito adequada em relação a um outro objetozinho que nós utilizamos muito corriqueiramente no nosso dia a dia e do qual nós não conseguimos nos apartar
nem um segundo. Será que vocês adivinham o que é isso aí? Celular. Outro dia eu estava em Marília, parei na frente de uma clínica médica e fiquei esperando ali porque uma pessoa ia entrar no carro. E uma jovem do outro lado da rua parou no meio da rua com o carro, ficou olhando e mexendo no celular com a cabeça baixa assim, e formou uma fila de uns 5 carros atrás. E ela ali, tranquila, parada, mexendo no celular, e atrás dela havia um taxista. Ele desceu do carro muito tranquilamente, foi lá, toque, toque, toque no vidro do carro. E ela acordou, e tocou o carro para frente. Ainda nós não temos consciência do mal que o celular pode fazer no trânsito. Podemos matar pessoas. Então, na medida que nós vamos percebendo que aquela conduta que eu tive causou mal para alguém, eu vou tentar evitar repetir essa atitude, porque eu sei agora das consequências. Mas se nós temos um juízo de valor que é natural, qual é o problema da culpa? O problema da culpa está em ela ser doentia, ou patológica. É aquele arrependimento guardado que vai se transformar no quê? No remorso. O remorso é mais ou menos assim como você estivesse com um carro patinando, sem sair do lugar. E você fica ali sofrendo, se esforçando, sofrendo, e o carro não anda. Então, se o arrependimento é uma mola propulsora, um start para fazer funcionar o espírito para frente, o remorso, ele é autodestrutivo. E, portanto, é contrário à lei de Deus. O remorso fica ali, na mente da pessoa, fica guardado e fica fazendo sofrer o indivíduo até que ele se proponha a melhorar, a enfrentar essa situação. E que quase sempre fica reaparecendo. Sempre que algo semelhante na nossa vida acontece e que nos faz lembrar aquela atitude infeliz, volta o sofrimento, porque nós não trabalhamos este conteúdo. Daí que é importante nós estarmos trabalhando a nossa culpa, por isso liberte-se da culpa, para que a gente possa caminhar adiante sem outras preocupações em relação àquele fato. Então por isso que se diz, que a culpa é punitiva, castradora e perversa, porque ela nos mantém no sofrimento. E nós vamos ver que a pessoa que vivencia a culpa não só sofre, mas como também faz sofrer as pessoas com as quais ela convive. Quais são as causas da culpa? Uma consciência que se sente profundamente responsável pelos males causados ao outro. Então, eu tenho que ter uma consciência do certo e do errado. Eu tenho que ter um juízo de valor sobre moralidade, sobre o que é certo, daquilo que é errado. Há criminosos que estão lá na penitenciária, que não fazem qualquer avaliação negativa dos crimes cometidos. Por quê? Porque são espíritos ainda primitivos e que não conseguem avaliar aquilo que fizeram como algo que seja errado. Nós também vamos encontrar uma falsa compreensão da natureza dos acontecimentos, das coisas que acontecem conosco. Por exemplo, pais zelosos que se culpam pela morte dos filhos, achando que não fizeram tudo o que podiam para ajudá-lo. Acontece muito em relação a filhos que acabam se entregando às drogas, a uma vida promíscua. E aí os pais ficam se perguntando, mas puxa vida, será que eu fiz tudo o que podia? Será que eu fui
companheiro do meu filho? Será que eu fui amigo do meu filho? Será que eu dei a educação, o zelo que eu deveria ter dado para cuidar dele? Às vezes não, às vezes ele foi realmente um bom pai, mas o filho era um espírito atrasado, um espírito rebelde, que não aceitou as orientações, né? O pai que insiste para o filho estudar e o filho não quer estudar, ou insiste para que ele trabalhe e ele não quer trabalhar. Então muitas vezes nós ficamos aí imaginando que fizemos alguma coisa de errado e não fizemos. Mas isso gera uma culpa em nós. Também pessoas que se culpam porque não morreram num acidente em que familiares morreram. Uma companheira que a gente conhece, ela perdeu o filho num acidente. E o acidente aconteceu numa estrada. E ela ficou se culpando ficou insistindo para ir embora mais cedo. Vamos embora, vamos embora. E o filho queria ficar mais tempo. E depois ela ficou achando que o filho estava certo, que ele estava tendo algum tipo de pressentimento, que iria acontecer um acidente. E ela foi mais cedo com o filho, obrigou o filho a ir mais cedo, e aconteceu o acidente. Mas será que nós temos um poder, né, de mudar o nosso destino, de fazer com que o caminhão que vinha em sentido contrário perdesse a direção, invadisse a outra pista e batesse no carro? Não. Às vezes, né, eram circunstâncias que estavam ali acontecendo e que eram necessárias realmente que acontecesse. Outra causa é uma infância marcada por uma educação deficitária. Os pais ou professores. O filho, por exemplo, que se acha culpado pela separação dos pais. Quantas vezes os pais brigam por causa da educação do filho? E aí discutem, às vezes se agridem e depois se separam. Durante um tempo, né? E aí depois o filho fica imaginando, puxa, os pais brigavam por causa de mim, por causa da escola, por causa da minha educação. E fui eu então que acabei gerando a briga deles, a separação. Não, não é. Não é. Os pais brigavam porque não tinham a habilidade do diálogo, porque não tinham ainda o entendimento, a compreensão e a tolerância. Há também os filhos que se culpam por não corresponder às expectativas dos pais e dos professores. Porque não conseguem tirar 10, porque não conseguem ir bem na escola, ou não conseguem passar no vestibular. Lá no Japão, há uma exigência muito grande com relação aos filhos. Devem passar, existe vestibular para entrar na primeira série da escola. Imagine isso. Há cobranças para que os filhos vão bem na escola. No Japão, na Coreia do Sul, que tem um ensino excepcional, mas é de muita exigência, de muita cobrança. E aí jovens acabam se matando, porque acham que não conseguem corresponder às expectativas, tanto dos pais quanto dos professores. Eu não sou um filho bom, eu não sou um filho suficientemente inteligente para isso. E há também uma outra situação em relação aos filhos, que é o rompimento da codependência. Os filhos dependem dos pais, mas muitas vezes não concordam com os pais. Não querem seguir aquele destino, aquela faculdade, aquela profissão que os pais optam por eles. E então acabam se rompendo, acabam se afastando muitas vezes do lar. E esse rompimento da dependência, muitas vezes gera no filho essa culpa pelo afastamento, porque às vezes o pai vai ficar com raiva, vai lá dizer, você não é meu filho, porque você não faz aquilo que eu desejo. Mas aí o filho vai ficar um sentimento de culpa. E nem sempre é certo esse sentimento, porque os pais são os nossos companheiros que nos educam, mas não são nossos donos. Como nós, pais, não somos donos dos nossos filhos. Cada um aqui na terra tem o seu destino. E nós vamos seguir aquilo que é importante, que é aquilo que nós desejamos, que é aquilo que nós gostamos.
Mas como há essa ideia, né, esse atavismo que nós chamamos de que os filhos devem obedecer aos seus pais, muitas vezes isso acaba gerando uma culpa e um sofrimento. Como é que nasce a culpa? A culpa não nasce assim de repente grande em nós, não se apodera de nós de uma avalanche. Não, ela vai se estabelecendo na nossa personalidade, na nossa intimidade. Então vamos ver o texto. A culpa se instala lentamente na medida em que o espírito começa a identificar o engano cometido contra outras pessoas, avaliando suas condutas passadas e desejando autopunir-se. Às vezes no começo nós achamos que estamos certos. Não, realmente eu fiz porque eu devia fazer. Mas aí nós vamos amadurecendo, nós vamos estudando, às vezes eu vou por uma religião, e aí começo a ouvir o evangelho, começo a ouvir os ensinamentos, e a minha consciência moral vai se aprimorando. E você começa a pensar, puxa vida, aquilo que eu fiz estava totalmente errado. E aí a consciência, que é o juiz interno, começa a cobrar. E se eu não tiver uma orientação adequada para o entendimento do que é o arrependimento, como deve ser a nossa conduta interior, eu posso cair na culpa. Daí que os centros espíritas precisam ter aquilo que nós chamamos de atendimento fraterno, para estar acompanhando as pessoas, estar orientando, conversando nas suas dificuldades, nas suas dúvidas, nos seus medos, para que elas, entendendo a doutrina espírita e o evangelho, possam aplicá-las, aplicar os ensinamentos corretamente na sua vida. Isso é tudo, é um movimento interno, é algo que acontece lá dentro de nós. E muitas vezes as pessoas não percebem. Alguns suicidas silenciosos se mataram por culpa, por remorso. Mas ninguém ficou sabendo. Era algo que foi feito assim às escondidas, ocultamente. Só a pessoa sabia, né? Carregava dentro de si aquele peso, é um crime oculto. E aí a consciência começa a pesar, começa a cobrar. E ela pode cometer atos infelizes, como suicídio. Então é um movimento interno, é um movimento da alma. Não necessariamente alguém precisa me cobrar. Fulano, você fez coisa errada. Não precisa. Porque quando eu vou amadurecendo, eu já vou percebendo que as minhas condutas do passado não foram adequadas. Mas também há um componente que nós espíritas entendemos, aceitamos, que são as influências espirituais. Porque às vezes as nossas vítimas desta vida ou de vidas passadas estão presentes aí, né, nos alertando, né, nos relembrando aquilo que nós fizemos de errado. E começam a surgir pensamentos de responsabilidade, de culpa, mas que são incentivados, que são instigados pelos espíritos desencarnados, que pode ser diretamente pela intuição, mas também em sonhos, em desdobramentos ou em percepções mediúnicas para aquelas pessoas, médios, que estão mais desabrochadas. Vamos ver algumas vivências da culpa. Possui tendência para a culpa as pessoas carentes, inseguras, aquelas pessoas fragilizadas, né? Quanto mais a minha personalidade é fraca, mais fácil eu me entrego ao sentimento de culpa, porque eu não tenho estrutura de ego, eu não tenho determinação, eu não tenho coragem, e então eu me acanho, eu me retraio, eu passo a viver comigo mesmo, os meus pensamentos começam a me consumir, e aí eu entro num estado de culpa. A culpa, o culpado torna-se uma pessoa arredia, triste, infeliz, desmotivada e aprisionada ao passado. Por quê? Porque a culpa decorre exatamente do passado.
Então, eu vivo amargurado, vivo angustiado, eu vivo como um preso, rebelado muitas vezes. E a minha atitude em relação à sociedade vai ser uma atitude muito constrangedora. Eu não quero me colocar numa situação de felicidade entre o próximo. Eu acabo me retraindo muito. Por quê? Porque eu experimento aí essa angústia e também uma vergonha. Vergonha por perceber que eu fui capaz de fazer aquilo. De ter uma atitude vil, ignóbil, mesquinha, grosseira, violenta. E isso faz com que eu fique uma pessoa amargurada. Eu não me ame. Pelo contrário, eu encontre motivos de eu ficar me punindo por aquilo. Essas pessoas costumam, inclusive, ficar isoladas. Se fecham dentro de casa, vão para as regiões ermas, passam a viver no meio de florestas, de cavernas, ou viram mendigos, andarilhos. Muitas pessoas que são andarilhas são pessoas culpadas, cometeram crimes, cometeram atitudes infelizes na família, abandonam tudo e vão embora. Suas atitudes, suas ações, suas atitudes são vigiadas. Imagine você viver assim, se vigiando a todo momento. Há um estado de tensão permanente. E isso faz com que o nosso corpo se impregne de adrenalina. Você está sempre atento porque você não quer errar mais. E isso é muito ruim. Porque perde a espontaneidade, perde a naturalidade. É claro que é necessário nós usarmos disciplina, a vigilância, mas não pode ser de forma exagerada, de exigências extremamente dolorosas para nós, porque senão você vai ficar sofrendo e ficar fazendo sofrer também os outros. Essas pessoas também, como nós falamos, vai querer se isolar, vai evitar convites para fazer as coisas, com as mais desculpas, desculpas mais descabidas, preferindo ficar sozinho. Por quê? Porque se ela sabe que se ela ficar no meio de pessoas, ela pode acabar cometendo os mesmos deslizes do passado. Ficar agressiva, agredir alguém, matar alguém. Então, como ela sabe das suas dificuldades, ela prefere se retrair, em si mesmar-se, ficar dentro de si mesmo, se tranca em casa. Algumas pessoas vão se tornar inseguras e dependentes dos outros. Não faz mais nada sozinho. Por quê? Exatamente por medo de errar. Então vai sair à rua, vai comigo. Você vai lá na festa, vai, mas então vai comigo. Tem medo de beber demais, exagerar, de errar no trânsito. Aqui nós vamos tratar um pouquinho da culpa inconsciente, que é um pouco difícil de nós percebermos. Primeiro que nós não vivemos muito essa questão da espiritualidade, da imortalidade, da reencarnação. Nós vivemos muito hoje. E aí a nossa mente não consegue identificar que algumas atitudes que nós estamos carregando não tem a ver com a vida presente, mas tem a ver com enganos do nosso passado. Vou citar, por exemplo, um exemplo assim, só para a gente perceber. Alguém que se mostra um homem usurário, que trabalha, ganha dinheiro, mas não gasta. Guarda tudo. Vive de uma maneira muito mesquinha. Não se veste direito, pode comprar carros melhores, mas compra um carro michuruca, anda assim um carro antigo. Pode ter sido alguém que em vida passada roubou dos outros, roubou de familiares, se tornou rico. E agora, inconscientemente, porque ele despertou na espiritualidade, ele sabe que ele deve ser castigado. Ele imagina isso, que deve ser castigado. Então ele tem dinheiro,
mas ele não usufrui do patrimônio que ele conseguiu conquistar. E aí, lá espiritualmente, ele acha, né, inconscientemente, que a fortuna que ele consegue conquistar, ele vai deixar para os seus filhos, que podem ser exatamente as vítimas dele de vida passada. E assim nós vamos carregando alguns traumas. Pessoas muito tímidas, muito acanhadas, que não conseguem de maneira alguma se aproximar de alguém. Por exemplo, o homem se aproximar de uma mulher, muitas vezes é alguém que foi em outra vida agressor de mulher, estuprador. E ele então sabe, inconscientemente, que ele corre o risco de se aproximar de uma mulher e causar mal a ela novamente. Então é aquele tímido, né? Só de pensar em falar com a namorada, né, com a mulher, para dizer que gosta dela, já começa a tremer, começa a transpirar e cria uma barreira. E é alguém que poderá, por causa dessa timidez patológica, passar a vida inteira sozinho. Mas no fundo é uma forma de se auto-punir. Procura autopunir-se como forma de libertação da consciência, gerando inconscientemente doenças, martirizando-se de propósito ou suicidando-se. Porque se eu me acho culpado de alguma coisa, eu preciso de punição. Porque é isso que a história nos mostra. Quem faz coisa errada deve pagar, deve sofrer, deve ir para a cadeia, deve ser morto, né? Se morrer, vai para o inferno. E então, dentro desse conceito que nós trazemos de outras religiões, a ideia é, fiz errado, devo me punir. Então nós criamos certas doenças, que são doenças psicossomáticas, que decorrem das nossas perturbações mentais, dentre as quais o remorso, que vão estabelecendo doenças físicas. A psicologia, que começou com Freud, a psiquiatria que começou com Freud, depois a psicologia com Jung, tem uma história muito interessante que Freud aproveitou para estabelecer os princípios da psiquiatria através das questões mentais. Foi estudada uma paciente por um outro médico colega do Freud, que ela começou a definhar o braço e a mão. O braço e a mão dela começaram a definhar. E aí, no estudo do caso, na análise da situação dela, descobriu-se que ela teve um conflito com o pai a agrediu, e ela teve um impulso de reagir batendo no pai. Mas dentro daquilo que nós sabemos de respeito, de obediência ao pai, ela não reagiu. Mas a energia da culpa, do remorso, começou a autopuni-la, de tal maneira que a mão e o braço começou a definhar. Mas era uma doença psicossomática, uma forma de se autopunir por algo que ela não poderia, dentro da sua consciência moral, fazer em relação ao seu pai. Em personalidades agressivas, a culpa pode induzir comportamentos doentios e atitudes criminosas, quando a agressão contra outra é uma forma de atrair a agressão punitiva contra si mesmo. O que significa? No primeiro caso, da autopunição direta, do retraimento, da timidez, nós vamos encontrar alguém que tem uma personalidade mais frágil. Mas quando alguém tem uma personalidade mais forte, ele transfere isso para uma atitude agressiva. Mas no fundo, quando ele agride, por exemplo, quando ele vai enfrentar policiais, quando ele enfrenta pessoas mais fortes, o pensamento dele, muitas vezes inconsciente, é de que o policial reaja do que o outro mais forte reaja contra ele, agredindo, e muitas vezes matando, que é uma forma de se autopunir. Ele não tem a coragem de se agredir fisicamente, de se suicidar, mas ele usa da agressividade como forma de o outro reagir e puni-lo inconscientemente. E agora que nós estamos quase chegando ao final, só falta mais ou menos uma meia hora, tá? Nós vamos ver aí algumas recomendações de como nós podemos tratar a nossa culpa, nós possamos viver melhor
né? Equilibrar a nossa culpa. O auto-perdão é o antídoto, é a vacina contra a culpa. Quando nós vamos nos recordar de Jesus, ele diz, né, amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas, ele está incluindo o perdão, não está? Amar não pressupõe perdoar o próximo, mas o princípio do mandamento é amar a si mesmo. Se eu não me amo, eu não posso amar o próximo. Mas se eu não me perdoo, eu também não consigo, eu não tenho elementos internos para perdoar o meu semelhante. Então, dentro do cumprimento da lei de Deus, relacionado com a culpa, tem também o auto-perdão. Eu devo me reconhecer uma criatura imperfeita, falível, que errei e vou errar outras vezes, mas que preciso aprender com o meu erro, mas eu preciso me perdoar. Me perdoar para seguir adiante, aprendendo cada vez melhor e fazendo o melhor. É necessária a compreensão da própria fraqueza, como nós dissemos. Eu sou um espírito em evolução, tenho as minhas dificuldades, tenho as minhas virtudes, os meus valores, tenho, mas eu também tenho as minhas fraquezas. E eu devo aceitar as minhas fraquezas. Que eu não sou capaz de fazer tudo certo ainda, mas que vou melhorar. Mas por enquanto tem coisas que eu não consigo vencer. E aí eu vou buscar ajuda para conseguir vencer. Inclui aí também ter a coragem de pedir perdão. Porque se eu magoei alguém, estou me cobrando, eu me aceito dentro do erro que eu fiz, mas fazer essa aproximação com o outro, para a reconciliação, para o pedido de perdão, também é importante. Porque quando eu encarar o outro que me perdoou, vai ficar muito mais fácil para eu, inclusive, trabalhar as minhas condições internas, a minha redenção espiritual, porque vou receber uma atenção, um respaldo daquele a quem eu ofendi. Então, além do auto-perdão, eu preciso também procurar perdoar, buscar o perdão daquele que eu ofendi. Como nós dissemos, não basta apenas eu me arrepender, é preciso também eu reparar. Buscar aquele a quem eu causei prejuízo, né? Reparar, auxiliando aquele a quem se ofendeu. Qual foi o dano que eu causei? Vou tentar ajudar. Né? Se foi um filho que eu eduquei de maneira indevida, que eu não dei toda a assistência que eu devia, e ele não está no bom caminho, eu vou correr atrás. Vamos imaginar que o filho caiu na droga. Agora me compete ampará-lo. Não vou poder abandoná-lo, né, deixar na rua, deixar entregue aos crimes. Eu deverei fazer o meu esforço para me recompor, me redimir perante aquele filho que eu eduquei indevidamente. Se eu não puder fazer isso em relação à minha vítima, eu posso reparar os meus enganos, dar paz à minha consciência, fazendo bem a quem quer que seja. Porque, na verdade, quando eu faço mal para alguém, eu estou fazendo mal ao universo. Eu estou infringindo a lei de Deus. O bem compensa o mal que eu fizer. De preferência, fazer o bem em relação à minha vítima. Mas, se não for possível, porque a vítima não está presente, ou porque a vítima não está preparada para o perdão. Porque se eu peço perdão e ela me perdoa, ótimo. Nós estamos no caminho da fraternidade, da solidariedade. Mas se o outro não me perdoa, o problema passa a ser dele. Porque não perdoar é infração à lei de Deus. Guardar raiva, ressentimento, ódio, desejo de vingança, são atitudes contrárias à lei de Deus. Então ninguém tem o direito de odiar, de guardar mágoa.
Então, se o outro não me perdoa, eu vou redimir a minha alma, fazendo bem a quem quer que seja. Não posso ajudar um, vou ajudar outros. E isso vai compensando, na minha contabilidade divina, os erros que eu pratiquei. Né? O crédito compensa os meus débitos. Mudar de atitude. Né? Quer dizer, tive consciência de que foi errado. Não quero repetir mais. Então eu preciso me tornar uma pessoa nova. Uma pessoa melhor. Justamente para não incorrer nos mesmos enganos do passado. Para não sofrer e não fazer sofrer. É a proposta para o espírita verdadeiro, o espírita cristão. Que na definição dos espíritos de Allan Kardec, é aquele que se esforça para dominar as suas más inclinações, para ser melhor hoje do que foi ontem. Então, dentro do processo da redenção da culpa, da libertação da culpa, implica a mudança. Eu preciso ser uma pessoa melhor, mais justa em relação às leis de Deus, às minhas condutas perante o próximo. É a maneira de eu estar conseguindo evitar incorrer nos mesmos erros do passado. É preciso também desenvolver a capacidade do entendimento das leis divinas da psicologia humana, para discernir melhor o certo e o errado, o bem e o mal. Então, o que é certo e o que é errado? Onde que eu vou encontrar essa resposta? Aqui entre nós na sociedade, nós encontramos onde? Dos códigos. Tem o Código Penal, tem o Código Civil, tem o Código Trabalhista, o Código Consumidor, etc. e tal. Então, quando eu vou ter uma atitude social, eu devo consultar a lei para saber, será que isso é possível? Será que isso eu posso fazer? Tipo assim, eu encontrei uma carteira com 10 mil reais. Não tem documento nenhum. Não tem ninguém por perto. O que é que a gente faz com isso? Achado não é roubado? Pisa em cima assim, se ninguém aparecer, você leva para casa e vai gastando. Há um crime na lei, chama apropriação de coisa achada. Você tem que pegar o dinheiro e levar na delegacia. Doutor delegado, achei essa carteira aqui. Hã? Tem até direito de recompensa, se for o caso, embora o dever, né, já seja suficiente para a nossa paz de consciência. Lá no Japão, eu estava assistindo uma reportagem outro dia. Se você deixar o seu guarda-chuva no metrô e voltar no dia seguinte, o guarda-chuva pode estar lá. Mas se não estiver, existe um setor lá, existe uma delegacia de coisas achadas. O guarda-chuva vai ficar anotado, foi encontrado no dia tal, no local tal. Se você for na delegacia e dizer, só no dia tal, eu deixei meu guarda-chuva lá no metrô, será que ele está aí? O policial vai lá nos registros, no dia tal foi encontrado um guarda-chuva no metrô. E eles vão devolver para você o teu guarda-chuva. Porque no Brasil é meio quase impossível, mas não é. Né? Hoje mesmo, ou ontem, apareceu uma reportagem na televisão sobre isso. Né? Há muita gente boa no nosso mundo, no nosso Brasil. Infelizmente, as más notícias, as atitudes infelizes, elas ganham muito mais, né, dimensão. Mas tem muita gente boa. Nós não podemos perder a nossa fé no próximo. Assim como as pessoas também não podem perder a fé em nós. Nós confiamos em muita gente. Viu? Quando você vai a um restaurante e pede uma comida, um lanche, vocês vão lá na cozinha?
Alguém vai? Não, vocês confiam. Quando vocês vão andar de ônibus ou de avião, vocês pedem a carteira de habilitação do motorista? O brevet do piloto? Não, a gente confia. A gente confia em tantas coisas que a gente nem sabe, mas confia. Por quê? Porque é da natureza nossa imaginar que tem coisas boas, que nós somos filhos de Deus, que nós somos filhos do amor. Então nós precisamos começar a compreender as leis de Deus, porque se as normas de sociedade estão nos nossos códigos, as normas divinas estão no Evangelho. Então estudar o Evangelho, o Novo Testamento, é importante para que nós possamos começar a abastecer a nossa mente. Na psicologia chama-se de superconsciente ou superego. Todas as vezes que nós assistimos a uma palestra de Evangelho, em que se fala de perdão, de caridade, de tolerância, de indulgência, de amor ao próximo, essas informações ficam nesse departamento da mente, no cérebro, é o neocórtex, o córtex frontal, a parte mais nova do cérebro humano. Todas essas informações ficam lá. É por isso que nós temos um juízo de culpa. A gente chega em casa, depois que fez algo de errado, e a nossa mente fica lá. Você aprendeu no centro que tem que ser tolerante. Você aprendeu no centro que tem que perdoar. Então a nossa consciência fica derramando informação boa para o momento. Por isso que frequentar uma religião, uma igreja, um templo evangélico, budista, seja qual for, centro espírita, é importante para isso. Porque nós vamos desenvolvendo o nosso lado moral, vamos armazenando informações de moralidade, do que é certo, para nós termos uma vivência religiosa, ter frequência à casa espírita, à igreja, né, seja qual for o nosso templo, para que este ambiente de fraternidade, de convite às coisas espirituais, esteja assim muito fortalecido na nossa vida, para que nós nos reconheçamos como espíritos, não como seres sociais, meros corpos. Nós somos espíritos utilizando momentaneamente de um corpo físico. E aí, com esse pensamento mais voltado para Deus, para a nossa intimidade, nós vamos começar a trabalhar as nossas atitudes para que elas representem realmente o certo e o bem, a fim de que nós não venhamos a carregar culpas que nos fazem sofrer, arrependimentos e remorsos, porque nós estamos aqui para buscar a nossa felicidade. E felicidade, paz e harmonia nos corações é o que eu desejo a todos vocês. Muito grato pela oportunidade.